Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Saúde em Debate. O tema do programa de hoje é bullying. Você sabia que o uso da violência psicológica e os crimes bárbaros, eles têm se tornado cada vez mais comuns, não só na Europa, nos Estados Unidos, mas infelizmente também no Brasil. A nossa equipe de jornalismo foi atrás de profissionais da área da educação e da saúde para mostrar qual é o impacto dessa perseguição aos seus pares. Pode rodar a matéria. O bullying, ele advém de uma palavra inglesa bully, que na realidade significa valentão, intimidador, agressor, e ele acaba sendo um termo mundialmente utilizado porque não existe nenhum tipo de tradução. Aqui no Brasil, muitas vezes a gente tenta traduzir como agressão escolar, mas a gente percebe que o bullying ele acaba sendo praticado em vários ambientes, mas normalmente acontece no ambiente escolar. O bullying é uma situação que se caracteriza por nós termos um opressor e um oprimido, certo? Esta situação de opressão em relação ao outro pode ser uma opressão física ou psicológica, certo? Agora, ela é caracterizada por ser contínua, constante e que realmente cause um malefício para quem está sendo oprimido. Não existe uma diferença entre o bullying masculino e o bullying feminino. O que existe é uma diferença entre o mundo feminino. O mundo feminino ele é mais competitivo e as meninas hoje, elas acabam amadurecendo mais precocemente do que os meninos. Então, a questão das roupas, a questão da pintura, a questão de tudo isso, e querendo ou não, elas brigam muito mais entre si, até por conta dos próprios meninos. Os meninos são mais agressivos e, portanto, eu não sei se há uma pesquisa que indique isso. A minha experiência em escola é mais visível. O bullying que a menina pratica em relação à outra é mais velado, é mais o tititi entre amigas que acabam isolando uma menina, né, fazendo os comentários, passando os bilhetinhos. E isto é tão agressivo, ou pode ser tão agressivo quanto, né, uma agressão física. Muitas vezes a vítima ela pode se tornar agressiva porque passa a ser um mecanismo de defesa. Se ela não consegue ser feliz ou se ela não consegue ter sucesso no revide dela, isso de novo pode virar contra ela e o agressor pode ganhar uma força maior e de novo ela continuar sendo a vítima. Comecei a xingar eles assim, tipo, foi a partir daí que eles tiraram a questão de eu ser possuída, porque eu comecei a xingar eles muito assim, eu perdi totalmente o controle. Porque quando eles fazem essas coisas, eles não percebem, mas a pessoa perde totalmente a cabeça. A escola, né, ela é um palco frequente de bullying. Por quê? As crianças e os adolescentes estão na escola. O olhar atento do adulto é muito importante, né? Então, porque muitas vezes o bullying, na maioria das vezes até, ele não consiste numa agressão física, é uma agressão psicológica. Então é aquela tiradinha de sarro que um faz do outro. O professor em sala de aula, vendo isto, ele deve observar. Dificilmente não se percebe uma situação de bullying se os adultos estiverem atentos. Em casa, os pais também percebem que algo não está bem, porque a criança muda de comportamento. Ele acaba tendo aí uma dificuldade no seu desempenho escolar. Então, se ele tinha um alto ou um baixo, pode até piorar o desempenho escolar dele. Muitas vezes ele pode apresentar algumas doenças que são somatizadas. Bem, para responder a essas e outras perguntas, nós estamos hoje com o psicólogo da Rede TV, Dr. Haroldo Lopes. Dr. Haroldo, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Eu que agradeço, Denise, para mim é uma satisfação muito grande, principalmente porque sou formado nessa casa em duas formações. Apesar de estar meio gordinho, sou formado em Educação Física e também depois me formei em Psicologia. Então é um prazer muito grande estar participando aqui com você, Denise. Prazer é nosso, Haroldo. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Estamos também agora com o aspecto jurídico. Doutora Aerta, que é juíza da 4ª Vara Civil de Santo Amaro. Doutora Aerta, seja bem-vinda. Obrigada, doutora Denise, é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite e acho que vai ser muito proveitosa essa nossa discussão.
Que bom, prazer é nosso. Vamos então, com base nesse bate-papo que vocês viram, fazer uma pergunta para o Dr. Haroldo. Haroldo, há alguma pesquisa que comprove que os meninos eles são mais agressivos no comportamento de perseguição em relação às meninas? Olha, Denise, eu acredito que pesquisa mesmo, eu colocaria assim uma interrogação. Eu colocaria assim mais como estimativa, porque existem muitos casos de bullying em que não são relatados, em que principalmente a vítima não faz uma denúncia aos seus pais, não faz uma denúncia aos professores, porque tem o aviso do agressor, mais ou menos assim, se você abrir a boca vai apanhar de novo ou vai sofrer novo constrangimento. Mas eu acho que, você pegando assim pela história da humanidade, a mulher sempre foi um ser muito mais pacífico, a mulher sempre foi um ser muito mais sociável e tanto é que você veja aí nas casas de detenção, você tem uma maioria esmagadora do gênero masculino. Então eu acredito que o bullying seja cometido mais por pessoas do sexo masculino. E a faixa etária, Haroldo? Você acha que as crianças... Porque nós vemos em muitas matérias, hoje em dia as meninas estão brigando na porta da escola. Então puxa cabelo, eles estão também... Agora a moda virou esfaquear a colega por conta de namorado. Né? Então a perseguição, porque você é mais bonita do que eu, porque você tem um cabelo melhor do que o meu. Esse tipo de perseguição que também atingem as meninas. Como que você vê isso no mundo feminino? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que nunca um século cresceu tanto. Os últimos 100 anos cresceu a medicina, a ciência, a tecnologia, mas eu acho que as relações humanas não estão acompanhando a esse crescimento. Então, nós temos hoje uma sociedade violenta, uma sociedade em que, de certa forma, serve de modelo para humilhações e agressões, e isso vai atingindo as crianças. Já a partir de 6 anos de idade, você já começa e já pode perceber, e você que é pai, você que é mãe que está nos acompanhando, professor, educador, já fique atento, porque já aos 6 anos de idade você começa a perceber a perversão numa criança, a maldade numa criança, judiando de animais domésticos, depredando propriedades, quando briga para machucar, e esse comportamento também vem acontecendo com as mulheres. Né? Vem acontecendo com as mulheres, por quê? Porque a mulher também está viva, inteligente, começa a observar isso muitas vezes dentro de casa, com o comportamento de pai e mãe, e ela vai seguir esse modelo. Né? Então eu acho que a mulher também vem crescendo em todos os sentidos, cresceu no mercado de trabalho, hoje em dia a mulher cresceu sexualmente, a mulher hoje em dia vai atrás do prazer também e evidentemente que também vai apresentando as suas dificuldades, vai apresentando também aqueles problemas que é o nosso dia a dia da sociedade. No ponto de vista jurídico, como o Dr. Haroldo falou, doutora Herta, existem muitos homens, muito mais homens presos do que mulheres. E há um indicador que diga que os homens são mais violentos. Quando a gente fala de bullying já numa idade adulta, se é que pode ser utilizado esse termo, a partir de 18 anos, há uma perseguição. Este jovem, ele pode responder juridicamente? Seguramente, dependendo da forma como ocorre essa perseguição. Eu gostaria de fazer algumas colocações que me pareceram bem pertinentes diante do que o Dr. Haroldo falou. O que a gente sente quem trabalha dentro do Poder Judiciário, que tem acesso ao que chega, né, são as demandas que chegam até nós, que chegam quando já estão no limite, porque normalmente as pessoas resolvem os seus conflitos sem precisar do Poder Judiciário. Os conflitos familiares, os conflitos entre amigos, em escola e família, o usual é que isso se resolva entre aqueles envolvidos, sem a necessidade da intervenção do Estado. Quando a demanda chega até o Estado, é porque realmente já chegou num ponto limite em que as partes não estão conseguindo solucionar aquilo. E o que a gente observa é que realmente a sociedade está doente. Ela está doente por falta de parâmetros. A sensação que eu tenho é que essa mudança toda que ocorreu no último século trouxe uma crise de autoridade. E não autoridade naquele sentido de autoritarismo, de imposição, do ponto de vista de alguém que manda e alguém que obedece. Não é isso, mas uma crise de autoridade moral, de autoridade de valores. Então, mesmo dentro da família, a gente já não observa que existem mais os mesmos parâmetros. Hoje em dia, um pai se relaciona com os filhos de forma totalmente diferente do que os meus pais se relacionaram comigo, por exemplo. A gente já percebe que é quase uma relação mais horizontal, né? A gente tenta ser muito mais amigo dos filhos do que propriamente exercer essa
essa função de ascendência moral de autoridade. E isso tem as repercussões. A alteração do papel da mulher também, depois que ganhou independência em razão do seu ingresso no mercado de trabalho, reflete a forma da conduta, aproxima a conduta masculina da feminina. Então a gente não tem mais aquelas dicotomias. Então hoje já não existe mais o pai e o filho como o mais velho que manda e o filho que obedece. Não existe mais o homem e a mulher como duas polaridades distintas, a mulher submissa, o que cuida da casa, que cuida da família, e o homem que é o provedor. Esses papéis todos se perderam. E o que a gente observa, não digo que seja para pior, não é essa a minha colocação, mas é uma mudança. E parece que a sociedade não conseguiu ainda encontrar o seu mecanismo de regulação interna. Não conseguiu se adaptar a essa mudança. Dependendo do tipo de, voltando à sua colocação, dependendo do tipo de conduta, ela vai caracterizar crime. A gente pode ir desde um crime de calúnia, de difamação, de injúria, que são os crimes contra a honra, até uma agressão física, ou até, em última análise, a instigação ao suicídio, que é um tipo penal que é punido, inclusive, com pena alta, justamente porque é um crime doloso contra a vida. Mas, para que se caracterize como crime, os ofensores precisam ter mais do que 18 anos, porque senão a gente vai estar tratando de um ato infracional. Se for praticado por adolescente ou por uma criança, aí seria um ato infracional e estaria na esfera da vara da infância e da juventude. Mas são condutas que, na verdade, estão tipificadas dentro do direito penal e têm uma repercussão. Se não chega nesse ponto, num ponto tão extremo da responsabilidade penal, a gente pode estar tratando de responsabilidade civil, porque essa conduta pode e vai gerar danos morais. E esses danos morais são indenizáveis. Então há uma série de repercussões jurídicas. Doutor Haroldo, o limite dos pais seria aí a chave, o sucesso para a educação no comportamento dos filhos? Olha, sabe que tem uma pesquisa recente de um jornal aqui muito importante de São Paulo, que veicula também em todo o território, em que ele estava mostrando o seguinte, que a maioria das crianças que cometeram bullying, principalmente na classe média alta, você vê os pais acobertando o erro do próprio filho. Então, eu acho que muitas vezes o bullying acontece porque os pais, muitas vezes, já não têm limites, os pais perderam muitas vezes valores, princípios, noção de certo e errado, às vezes até mesmo de uma certa religiosidade, né? Eu acho que hoje em dia nós temos assim todo mundo muito ocupado e pouco tempo para perceber o desenvolvimento afetivo, o que meu filho está fazendo, com quem que meu filho anda, né? Então eu acho sim que a falta de limites e você ser categórico, porque a criança trabalha muito no concreto. Isso pode e isso não pode. Não traumatiza a palavra não. Não traumatiza. E também acho que como nós viemos numa época de muita repressão, as pessoas hoje têm muito medo de frustrar o filho. Então, às vezes, acabam sendo tolerantes demais. E quando você não coloca limites, você não está zelando pelo seu filho. Então, acho que a gente vive hoje um pouco uma sociedade meio operativa. Olha, está bem alimentado, está numa boa escola, maravilha. Não é só isso. Você tem que, inclusive, ensinar seu filho a dizer muito obrigado. Há também pesquisas mostrando que quando você, desde pequeno, você abraça, você beija o seu filho e você mostra que é carinho, que é afeto, no cérebro, as áreas que correspondem a sentimentos nobres, elas se desenvolvem. Agora, quando isso não ocorre, entendeu? O sujeito vai crescendo de forma operativa. Ele sabe quem ele é, mas não se coloca, não enxerga às vezes o outro, porque isso não foi aplicado dentro de casa. Então, podemos dizer que o bullying pode começar com o próprio pai. O ato de perseguir ou de não respeitar o próximo. A criança está vendo neste pai, neste responsável, o espelho e está refletindo esse tipo de comportamento. Eu diria o seguinte, que talvez a ciência hoje, até muitos já acreditam isso, a maldade pode estar no DNA de uma pessoa. A pessoa pode vir geneticamente maldosa. Mas, se você tiver um ambiente saudável, aquilo pode ficar quieto. Entendeu? Aquela informação pode ficar quieta. Daí a importância de você viver numa casa equilibrada e educa-se muito mais pelo exemplo do que pelo aconselhamento.
E isso deve ser estendido para a escola, para o município, para o estado, para que tenhamos um mundo melhor. Então, mesmo que o indivíduo tenha alterações no sistema límbico, na amígdala, alterações no lobo frontal, que responde pela impulsividade, às vezes, de uma criança já aos 6 anos ser maldosa, se o ambiente que ela se desenvolver for bom, for saudável em termos de exemplo, a probabilidade que ela se torne uma criança perversa é muito menor. Fique conosco, voltamos daqui a pouco. Até já.